Em tempos de pandemia e com sérios reflexos na economia do Estado, a Bahia deve perder na faixa de 2 bilhões de reais em arrecadação de ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de acordo com o Instituto dos Auditores Fiscais. Isso num cenário em que o PIB, Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas produzidas no Estado, caia 5% este ano, conforme estimativa já feita pelo mercado financeiro. É uma projeção ainda a ser confirmada, mas que expressa bem o tamanho do problema que o governo deve enfrentar ao longo de 2020 com a esperada diminuição dos recursos financeiros. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Secretário, uma medida que pode, digamos, amortecer a queda na arrecadação dos estados em geral é o Plano Emergencial de Ajuda, já aprovado pelo Congresso Nacional, ainda na dependência da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa ajuda que deve ocorrer? Vai ser a grande salvação ou o governo ainda precisa de um plano B? Olha, na verdade, nós nos preparamos, né, já desde o início do ano, quando começamos a ver o reflexo reflexo econômico causado pela pandemia na Ásia e na Europa, nós já vimos que isso ia ter uma repercussão do ponto de vista econômico e, com certeza, com relação aos tributos aqui no Estado. Então, nós tomamos medidas, né? Essas medidas foram ampliadas, né, em março, tanto com relação à contenção de gastos, né, e como também de redirecionamento da nossa fiscalização. Então, nós estamos focando mais em alguns setores, em termos de fiscalização, e nós tivemos diversas ações de redução de despesa, né, de redução forte de custeio. Agora, claro, preservando e aumentando, inclusive, a despesa na área de saúde e nas áreas sociais. Pois é, secretário, a queda na arrecadação, isso é um fato. Não só a Bahia, mas os estados em geral, também prefeituras devem enfrentar ao longo da pandemia uma queda na arrecadação de impostos. A necessidade de investimentos na saúde, conforme o senhor mesmo destacou agora, para enfrentar a pandemia. Agora, tudo isso deve impactar nas ações do governo em outras áreas, em obras, outros investimentos do governo. Quais áreas seriam as mais afetadas por conta dessa situação? Bom, os primeiros são as áreas meio, né? As áreas de apoio. Essas já tiveram imediatamente suas liberações reduzidas. Agora, todas as áreas, né, com exceção, volto a dizer, da saúde e aquelas que são ações sociais diretamente voltadas à mitigação dos efeitos do Covid, esses recursos foram até ampliados. Para você ter uma ideia, Jefferson, nós já investimos diretamente com o Covid mais de R$500 bilhão, 524 milhões de reais, sendo que 349 milhões diretamente do Tesouro. Isso no ambiente em que você mesmo está falando, que é verdade, no ambiente de queda de arrecadação. Então, o esforço do Estado é muito grande. Nós já enfrentamos enormes desafios no passado, mas nada parecido com esse, né? Agora, qual é a nossa prioridade? Manter a máquina funcionando, os serviços essenciais à população e socorrer a população, né? Principalmente com utilização, ampliação de leitos, né? Colocação de unidades para que aquela pessoa carente que tenha dificuldade, né, em ser diagnosticada com coronavírus, possa sair até da sua casa e ter um local onde ele possa ficar, né, com as refeições diárias, com toda a segurança e assistência médica. Então, essas ações o Estado tem preservado, ampliado, né, e o resultado está aí. Nós estamos conseguindo achatar a curva. Havia uma previsão de pico já em abril, isso não aconteceu, né? Agora, maio,
devemos estar enfrentando agora no final de maio. E a importância disso é que o Estado se prepare e tenha condição de atender a população. Não acontecer, evitar que aconteça das pessoas acabarem até vindo a óbito em casa sem assistência médica, sem assistência do Estado, do aparelho do Estado. Secretário, o governador Rui Costa falou há 2 dias, numa das lives que ele realiza diariamente, que os salários dos servidores estão assegurados de maio e junho e que até o final do ano a situação ia depender muito da evolução da doença. Qual a real situação dos cofres da Bahia e se existe realmente a possibilidade de haver algum tipo de impacto no pagamento de servidores e em outras situações como essa? Olha, essa é uma situação que ninguém nunca enfrentou, né? Nós não temos dados ou parâmetros históricos que possam nos dar uma referência correta. Então, o que a gente vem acompanhando? Nós acompanhamos o movimento econômico, o movimento de nota fiscal, né? E isso por setores. Está claro que muitos setores pararam, né, tanto de produzir como vender. Isso, é claro, leva a uma queda na arrecadação. O que nós fizemos? Nós, imediatamente, antes até da repercussão mais imediata na nossa arrecadação, nós fizemos uma contenção muito forte de gastos, né? Isso para poupar caixa. Estamos também recorrendo judicialmente, né? Você viu, a gente conseguiu liminar com relação ao pagamento da dívida da União. A Bahia sempre pagou corretamente as suas operações de crédito, mas nesse momento o que a gente pede não é um perdão, mas uma postergação, como tem acontecido para vários segmentos, inclusive da iniciativa privada, e já foi concedido. Tem outras operações também que nós entramos, né? Estamos concentrando os esforços no combate à sonegação. Temos um comitê de recuperação de ativos, que é o CIRA, né? Com a participação do Ministério Público, da Polícia, enfim, porque tem infelizmente, algumas empresas que, independente de estarem ou não em crise, fazem a sonegação. A gente está concentrando nessas empresas, evidentemente não naquelas que estão com problema real em função da atividade econômica, né? Enfim, esse é um movimento que nós não temos como fazer uma projeção nem de médio prazo. Nós estamos vivenciando, tomando as providências para que não falte dinheiro em caixa, né, para o pagamento de servidores e principalmente para as ações de combate à pandemia. Temos conseguido, temos obtido êxito. Agora, o que o governador falou, né, é a palavra de garantir que essa situação não vai continuar assim. Pode até ter algum momento aí de mais dificuldade econômica. Está se falando em 5% de decréscimo do PIB. Você mesmo falou que o Instituto dos Auditores prevê 2 bilhões, pode até ser mais a perda na nossa arrecadação. Então, isso vai depender muito do que ocorra. Agora, a preservação do aparelho, né, do funcionamento do Estado, ele é muito importante. Não só para os profissionais da saúde, mas os profissionais também de segurança pública. Enfim, é nesse momento em que o Estado é mais demandado. Então, o Estado da Bahia está atento, tem um governo profissional, tem uma liderança disposta, que é o governador Rui Costa, decidida. Então, nós vamos superar esse momento, com certeza. Mas existe algum risco de, por exemplo, atraso de salários ou ainda não é possível fazer esse tipo de avaliação? O risco existe, né, se a situação não continuar controlada como está, né? A garantia ninguém pode dar, né? Não tem Estado hoje no Brasil que possa garantir esse pagamento de salários. Agora, o que nós estamos fazendo são as ações necessárias para preservar. Então, embora não haja garantia, nós estamos trabalhando para que não haja esse problema, né, nem no pagamento de salário, nem de falta de recursos para as ações
de combate à pandemia. Secretário, quais são os setores na Bahia em que a redução no recolhimento do ICMS tem sido maior e, como consequência, sofrendo um abalo maior por causa da diminuição dos negócios? Olha, o varejo, de uma maneira geral, tem tido uma queda muito grande, né? A arrecadação também com petróleo, essa despencou. Então, nós já estamos prevendo para esse mês, agora de maio, uma queda na nossa arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, em cerca de 30% a 35%. Então, estamos trabalhando para tentar reverter, para tentar que essa queda não seja tão grande, né? Ainda tem margem, sempre tem margem para combater a sonegação de tributos, né? Principalmente naquilo que dentro da economia ainda está rodando, ainda está faturando adequadamente. Então, estamos nos dedicando um pouco mais a isso, mas a queda é uma queda assustadora, é algo que não tem precedentes. Secretário, qual é a avaliação que o senhor faz, como o senhor mesmo destaca, uma queda sem precedentes, um cenário sem precedentes? Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário a médio, longo prazo? O atual governo ainda tem o ano de 2020, 2021 para colocar em prática suas políticas. A partir de 2022, novas eleições. O possível futuro novo gestor público do Estado vai encontrar qual cenário, qual situação do governo estadual? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Até agora ainda não me fizeram, não. É uma avaliação muito interessante. Por quê? Porque o estado da Bahia é um estado pouco endividado, né? Então, o que você tem de decréscimo de dívida, né? E as dívidas, você sabe que as operações de crédito são feitas com o governo, são sempre de 10 anos a mais, né? Quando você faz algum tipo de operação de crédito. E a nossa, ela tem uma queda, não só em relação à arrecadação, mas ela tem uma queda programada durante os próximos anos que é bastante significativa. A Bahia é um estado pouco endividado. Então, uma das estratégias que nós estamos apostando é uma rediscussão dessas dívidas, né? Existe a possibilidade disso acontecer, efetivamente. Alô? Pode falar. Continuar, estamos ouvindo. Existe a possibilidade dessa reestruturação. A gente já tem conversado com organismos nacionais e internacionais, né? De forma que a gente pode equalizar o fluxo, né, de despesa, de dispêndio, dessa forma. E isso deixaria uma situação um pouco mais equilibrada. A outra coisa também é que durante esses anos da nossa gestão, a gente aprendeu muito no controle e na qualificação do gasto público. Então, se você for olhar a curva de crescimento de despesa do estado da Bahia, ela tem decrescido muito nas atividades meio, o que gera recursos para as atividades finalísticas. O que o senhor chama de atividades meio? A atividade finalística vamos dizer, é a escola, né? É a educação, é a saúde, é a segurança. O que é atividade meio? Atividade meio é a própria fazenda, né? A atividade da fazenda, a atividade da Secretaria da Administração, atividades que não são a ponta, o serviço essencial do Estado. Certo. Então, essas atividades, elas têm sofrido um decréscimo de recursos, isso sem perder produtividade, né? Você tem, por exemplo, no caso da fazenda, utilizado muito as ferramentas da informática para o cruzamento de dados e para ser mais assertivo na fiscalização. Então, com esse aprendizado, e também, Jefferson e Fernando, eu acredito muito na capacidade que o Brasil, né, tem, e foi dada agora, vocês viram a PEC de guerra, né, que foi aprovada de uma iniciativa parlamentar, foi aprovada e dá ao Brasil instrumentos para ter uma gestão contracíclica, né, para atuar. O Banco Central brasileiro,
ele tem a possibilidade de comprar títulos públicos e privados, né, o que pode ajudar nesse momento a fomentar a economia, pode levar o governo federal, ao Tesouro Nacional, a ter os recursos para poder fomentar a economia, né, ter programas fiscais que possam ativar a economia. Então, eu acho que o Brasil tem reservas internacionais interessantes, né, importantes, né? Segundo o FMI, o relatório do FMI, o Brasil tinha 120 bilhões de dólares acima do que seria o necessário para honrar com sua dívida, né? Com os compromissos internacionais, com as importações, enfim. Eu acho que nós temos as bases para enfrentar essa crise. Claro, não estou dizendo que ela não vai ser grave, que ela não é, né, nem continuará sendo grave, mas eu acho que nós temos as condições de, quem sabe, aí em 2021 já ter um processo de retomada, 2021 e 2022, e isso evidentemente vai ajudar o Estado. A gente agradece ao secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa sorte para o senhor na administração aí dos recursos financeiros do Estado, nessa crise, nessa pandemia. Mas a gente fica muito grato pela sua participação. Um bom dia, secretário. Bom dia, obrigado a vocês. E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível também nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h46 na Tarde FM.